Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa reunião do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, para mais um dia, né, de estudo e para preparo do nosso ambiente. Nós vamos ler um trechinho do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que diz assim: com certeza não solucionar Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimadas, possuis uma côdea de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar os enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, mortifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer. Hoje, mais uma vez, estamos aqui pedindo a presença dos nossos bondosos amigos espirituais, de Jesus, da nossa doce Mãe Santíssima, de Bezerra de Menezes, para que a gente possa, Senhor, absorver cada vez mais os teus ensinamentos e que a tua luz se faça, Senhor, hoje e sempre, principalmente no nosso mundo, Senhor, no nosso planeta Terra, tão lindo, necessitando de tanta paz e de tanta luz. Se conosco, Senhor, nesse dia de hoje, trazendo também paz e concórdia aos nossos corações. Agradecemos esses momentos que aqui estamos e se conosco, Senhor. Assim seja. Então, hoje, a Jurema hoje está fazendo uma palestra em outro centro, né? E aí, hoje nós vamos ter conosco o nosso querido Fábio Peluso, já um amigo de muitas décadas, né? E ele vai trazer para nós o tema Infortúnios Ocultos, só lembrando que o Fábio ele é o diretor administrativo da Ação Cristã Vicente Moretti, lá na Rua Maravilha, 308, em Bangu. Então, Fábio, com você a palavra. Né? Boa noite, Nádia. Boa noite, companheiros. Vocês estão me ouvindo bem? É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez. Se vocês olharem aqui o fundo, eu estou aqui no Centro Espírita Ibirajara. Então, essa parceria do Ibirajara com Bezerra, com certeza o contrato já está assinado há muito tempo e nós temos que tecer essas linhas tênues de carinho, né, de fraternidade, trocando sempre essas experiências, e eu agradeço muito a oportunidade de trazer um pouco dessas reflexões, que são as nossas reflexões, né, de todos os dias, nós que somos cristãos, espíritas, atentos aos preceitos do nosso mestre, decididos a buscar a nossa reforma, cada um de nós com as nossas questões pessoais. Vivemos também os nossos infortúnios, porque isso faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. Mas também acompanhamos, isso também faz parte do nosso crescimento, acompanharmos os infortúnios alheios, né? E, nesse sentido, o Evangelho é muito rico de informações,
sempre muito atual, e é sempre muito bom nós conversarmos, porque a gente se fortalece dessa nossa decisão de buscarmos sermos trabalhadores do Cristo, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu espero que vocês me digam aí se vocês estão visualizando a tela cheia compartilhada. Sim, estamos sim. Estou tentando aqui fazer, só para exercitar aqui a mudança de tela. Ok, perfeito. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é essa obra, né, maravilhosa, esse livro que acompanha todos nós, né? Eu tenho um livro que mamãe me deu de presente, Neuza Peluso, e ela fez uma dedicatória. Esse livro já está assim, eu já tive que botar remendo nele várias vezes, mas eu não me desfaço dele, uma edição especial da FEB. Então, o livro parece que carrega aquela energia dos anos de estudo e também de quem me deu, né? Então, é um livro que eu carrego com muito carinho. Esse capítulo é muito especial, porque se vários capítulos do Evangelho nos falam, né, sobre a nossa postura, como nós devemos nos posicionar diante da vida, das nossas conquistas, dos nossos mergulhos pessoais, reforma íntima, esse capítulo 13, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ele é muito objetivo na questão prática, né, na questão da ação, né, daquilo que nós de fato devemos fazer, né? É o dar, né? Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, o ato de dar, o ato de disponibilizar, como ele deve ser feito. E aí a gente vê aqui logo de cara uma figura de linguagem, que me corrigam se eu estiver errado, é uma metáfora, porque se nem a mão esquerda pode ver o que a direita faz, né? Imagina outras pessoas. Então, é realmente uma convocação, e isso Jesus nos fala, e Mateus relata, justamente porque como Jesus queria orientar com relação ao que as ditas esmolas, né, que é o que o Evangelho trata, e nós sabemos da existência dos gasofiláceos, né, aqueles recipientes de metal onde as pessoas depositavam suas moedas, e quanto mais moedas, mais barulho. Então, mais sucesso, mais reconhecimento, mais divulgação daquele que tinha mais moedas para oferecer, e quando também Jesus relata o óbolo da viúva. Então, o capítulo é todo recheado de informações assim muito que nós bebemos, né? É um capítulo que a gente bebe, lê, como se estivesse bebendo aquelas informações e orientações para o nosso processo pessoal, porque graças a Deus nós totalmente, né, nessa postura de dar, né, de oferecer. Podemos até não termos concretizado ainda as virtudes que nós queremos, mas a generosidade, o ato de dar, isso está no coração da maioria de nós, principalmente dos cristãos que estamos tentando seguir essa bandeira do Cristo. E nesse item, os infortúnios ocultos, então, são relatos muito emocionantes, né? Acho que quem não leu, acredito que todos leram, mas quem não leu vale a pena ler, porque é curioso essa expressão dos infortúnios ocultos, né? Então fica aquela questão de quando esses infortúnios são ocultos, quando não são, né? Porque nós temos os infortúnios públicos e aqueles que são privados, né? Os que são divulgados, aqueles que são visíveis e os que são invisíveis, que a gente precisaria fazer uma sondagem para poder entender bem que tipo de infortúnio é esse, né? Então, o fato mais marcante desse trecho é justamente, além dessas orientações, a gente vai ver algumas expressões que a gente precisa encontrar como concatenar esse fluxo, né, de ações nossas, envolvendo nosso sentimento, nossas ações, nossa atitude,
e as virtudes que a gente quer encontrar e os caminhos para a gente fazer esse bem. Aí há o relato, né, que nós todos sabemos daquela, quem é aquela mulher, né, que visita locais, então ela se disponibiliza, né, uma pessoa da sociedade com recursos, mas com uma consciência de solidariedade, de generosidade, que ela pega o seu veículo e ela se desloca a um local onde ela sabe que se encontram pessoas que passam por necessidades, por privações. Então, ela sabe que não são os profissionais da mendicância, não são as pessoas que estão ali tentando tirar proveito, são pessoas que passam pelas necessidades, e ela coloca no seu veículo aqueles produtos que ela sabe que são os de primeira necessidade e vai percorrer esses locais, visitar as famílias, visitar os locais onde ela sabe, e é vista por esses moradores como um anjo da consolação, aquela que vai realmente acalmar as aflições, matar a fome, proteger do frio, com agasalhos, com alimentos, fazendo tudo aquilo que é possível ao seu alcance para minimizar o sofrimento daquelas pessoas, e faz isso tudo envolvido em carinho, né, também em conforto espiritual, para que eles não fiquem constrangidos pela doação, pela oferta. Inclusive, há um relato de que ela ainda ia visitar um parente hospitalizado, aí levava o conforto de que a família estava atendida e que estava sendo o provimento estava sendo feito das necessidades. Então, ela levava a filha e ainda fazia com que a filha produzisse com as próprias mãos, para que fosse uma doação também dela pessoal, peças ou enxovais, né, costuras, coisas que fossem produzidas por ela, para que essa doação fosse a serviço dela. E a culminância desse relato é quando uma das beneficiadas, prestando algum tipo de serviço, visita a residência dessa senhora, e quando chega até a residência e vê quem é, ela ameaça, então, fazer um relato de que a conhecia, e ela usa uma expressão que é, inclusive, interessante. A minha esposa Nina fez uma poesia, se der tempo eu vou ler para vocês, ela diz: silêncio. Então, essa palavra silêncio, né, é muito significativa, no sentido de que que a ação dela era a do bem, mas ela não aceitava a ação da divulgação, né? Não se sentia confortável de que essa outra ação de divulgação, de tornar público, então ela pede silêncio para que não fosse comentado nem para os seus parentes, né? Então, silêncio, né? É muito significativo ela solicitar esse silêncio, para que tudo aquilo, para que ali eles estivessem na relação, realmente ela estava indo prestar um serviço, se propondo a prestar um serviço, e haveria uma outra relação que se iniciaria naquele momento. Então, ao longo do texto da lição, são colocadas várias expressões que nós ficamos assim, tentando entender a relação de uma com a outra. Então, analisando, a gente vai concluindo que algumas expressões parecem iguais, mas amor e caridade é a mesma coisa, piedade e caridade é a mesma coisa, como é que a gente pode... Então, assim, analisando com calma, nós verificamos que o sentimento que nos move, esse é o importante, né? Então, quando Jesus diz para que uma mão não veja a outra, é como se fosse uma sondagem do sentimento que nos move, né? Então, se o meu desejo é fazer o bem pelo bem, é o amor que está me movendo, o amor pela vida, o amor pelo ser humano, o amor por uma pessoa conhecida ou desconhecida, né? Pelo simples fato de ser um filho de Deus. Se o meu sentimento é de divulgar aquilo que eu estou fazendo, aí já vai entrando por um outro sentimento, né, mais de vaidade, de orgulho, de querer realmente uma divulgação da minha atitude, né? E esse sentimento, por si só, ele não equaciona a solução
do que esse capítulo nos propõe, né? Porque é justamente na ação, a ação da caridade, é o movimento, né? Eu vou agir. Então, o amor me move e eu vou agir a benefício do outro. Esse benefício pode ser material, pode ser moral, mas é uma ação, né? E se eu for divulgar, é uma segunda ação. Então, que a gente permaneça nessa primeira ação do bem, sem a preocupação de agir no sentido de tornar pública aquela atitude, porque aí, segundo a lição, o próprio capítulo diz que nós já estaremos entrando no gozo de algum benefício por conta do, nossa, mas o Fábio, caramba, o Fábio é muito generoso. Então, essa ação ela tem que ser feita de uma forma discreta, né? Então, o amor me move, é o sentimento, a piedade é o sentimento, a ação é a caridade. Agora, eu posso desejar fazer a caridade como aquela viúva que ela deu o seu óbolo, ela deu uma moeda. Será que ela conseguiu um resultado positivo na ação que ela desejava? Porque até aí é o nosso sentimento e o nosso mérito. Então, vamos dizer que quando essa ação gera um benefício para aqueles que está recebendo, seja de que tamanho for, é a beneficência, é a benemerência, né? É a ação do bem. Para isso, nós temos que renunciar a recursos pessoais, renunciar ao nosso tempo e dedicar a outrem, né? Então, essa beneficência, essa benemerência é um resultado que vai atingir corações. E aí, esses resultados podem ser pontuais ou podem ser efetivos, né? Quando a gente age na educação, na assistência social, de uma forma, às vezes, pessoal ou institucional, essa beneficência ela é concreta, ela pode levar, de fato, a uma promoção, a uma recuperação, a uma mudança. Se eu estou ensinando uma profissão, eu estou dando não só o peixe, mas estou dando um anzol. Então, promove um resultado de qualidade, né? Mas, de qualquer forma, a virtude de que nós estamos falando aí é a generosidade, é a solidariedade. São virtudes que nós queremos, porque podem ser hoje ações pontuais, mas em algum momento essas ações vão se multiplicar, nós passamos a viver com essa proposta, né, da ação do bem, e isso acaba numa conquista, porque é o tempo que vai fazer com que a gente conquiste essas virtudes, mesmo que não seja nessa encarnação, mesmo que a gente comece agora os primeiros passos, são conquistas que nós vamos precisar ter, né? Vai exigir a humildade para não divulgar, vai exigir a renúncia, a resignação. Então, são palavras que estão no texto, mas que elas aparecem, elas vão e voltam no texto, nos dando essa certeza de que, para que sejamos efetivos na ação do bem, essa ação não pode ser pontual nem pessoal. A nível das nossas virtudes, ok. A nível do resultado do bem que se faça, é necessário, então, uma ação de continuidade, né? E essa ação de continuidade não acontece se não houvermos vários de nós trabalhando juntos, se não houver envolvimento das pessoas, né? Das pessoas físicas, mas também das estruturas públicas, particulares, para que esse bem se perenize e para que haja, de fato, a erradicação, pelo menos, desses infortúnios nessa ordem, no sentido mais material, né, daquilo que assola, né, a humanidade, e que nós sabemos que esse tipo de carência, de miséria, promove, então, uma ruptura da qualidade de vida, da autoestima, entre outros. Então, passando a falar agora um pouco da questão dos infortúnios de fato, nós ficamos refletindo, né? Que tipo de infortúnios, por que eles são ocultos, né? Porque os infortúnios, calamidade pública, todo mundo fica sabendo. Aquela moça, né, que nós todos acompanhamos, a Juliana, lá me fugiu agora o país, naquele vulcão, né? Indonésia, se eu não me engano, né? Na Indonésia, tinha lá um casal, parece que de espanhóis, e filmou
e tornou mundial aquele sofrimento. Quantas outras pessoas viveram também esses dramas e isso passou desapercebido, né? Então, se tornou público. Agora, dificuldades financeiras são motivos de infortúnio. Problemas de relacionamento são motivos de infortúnio, doenças. Hoje, a identificação de gênero, né, o caminho que cada um resolve tomar pode gerar preconceito, pode gerar insegurança e fazer com que a gente não declare. Então, estamos, às vezes, sofrendo e não queremos declarar, não desejamos externar. Uma perda de um ente querido é um infortúnio que ele não é oculto, porque não somos só nós, né? Então, assim, aquilo se torna uma partida, ela se torna pública, pelo menos no âmbito da nossa família. Então, vamos todos sofrer juntos diante daquela perda. Então, a partir do momento que esse infortúnio se revela, ele deixa de ser oculto. Porque vencemos o constrangimento, a vaidade de não querer pedir ajuda, de não externar porque quando eu falo, eu divido, eu tenho um ombro amigo, eu tenho um familiar. Então, quando aquele que passa pelo infortúnio não externa, nós que estamos ali desejando ajudar, temos que fazer uma sondagem, temos que investigar para poder entender a situação de cada um. Então, cabe ao cristão, né, ao observar na expressão, na vivência, na voz daqueles que estão ao nosso redor, sondarmos esses infortúnios, para que a gente possa ser efetivo na ajuda, na presença, seja no ouvido que a gente cede. Isso é caridade, né? Caridade moral, oferecer o nosso melhor. Mas existe uma situação, inclusive comentava com a Nádia, antes de nós começarmos, que é motivo de muita reflexão e que talvez sejam os infortúnios ocultos mais dolorosos, situações mais difíceis, né? Porque quando existe a impossibilidade de expressar o sentimento. Então, quando existe essa impossibilidade de expressar o sentimento, nós já temos um quadro que ele se apresenta e não é de hoje, que precisa existir uma deficiência para que seja impossível, mesmo que eu queira dizer o que eu estou sentindo, a dor que eu estou sentindo, se é uma dor física, se é uma tristeza, se é um mal-estar, se é fome, se é sede, o que eu estou sentindo? E se eu não tenho a possibilidade de externar, é um infortúnio do nível assim de sofrimento que a gente gostaria de desvelar um pouco essa questão da deficiência, que é o que a gente acompanha, né? Muito de perto na ação Cristã Vicente Moretti. Vocês viram aqui, eu acabei não falando nada, essa imagem de fundo é a entrada da ação Cristã Vicente Moretti. Alguém, lá em 1981, identificando esses infortúnios ocultos, resolveu criar uma instituição que se apresentasse justamente como um porto seguro para aqueles que, mesmo que não revelando seus infortúnios, pudessem ter suas dores minimizadas. Então, aqui a gente vai rapidamente fazer um comentário, porque são informações importantes para a gente que quer trabalhar e que quer ajudar a pessoa com deficiência. Então, vamos dizer assim, no tempo de Jesus, nós sabemos, né, o Vale dos Imundos, os ancenianos, eles eram isolados, né? Então, a humanidade afastava o deficiente, entendia que ele seria um peso por ele ser inválido, então é melhor que ele viva de forma afastada para não prejudicar o andamento da vida. Então, era esse o tratamento que recebiam os doentes, os ancenianos, que eram os que na época eram os leprosos. Então, o Vale dos Imundos e os espaços eram sempre, eles eram privados da convivência com seus familiares, não podendo ter um amparo e vivendo suas dores de forma isolada do mundo, né, aumentando o infortúnio e o sofrimento. Já na Segunda Mundial, já vindo bem para frente, né,
os deficientes eram executados, né? Nós sabemos, no período do Holocausto, um programa chamado T4, era um programa de eutanásia, onde pessoas com deficiência, né, no período lá do nazismo, mais de 200 mil pessoas foram assassinadas pelo simples fato de serem pessoas com deficiência. Essas informações vêm da Revista Internacional de Apoio e Inclusão, da Universidade de Jaén, não sei se eu estou pronunciando correto. Então, os deficientes, o próprio governo, né, o poder público, ele autorizava a que essas pessoas fossem descartadas, né? Porque são pessoas que não eram consideradas doentes, eram consideradas imprestáveis, inservíveis, pessoas que atrapalhavam e eram marcadas por Deus como se fosse a presença da negatividade, das trevas na vida das pessoas, e as pessoas queriam perder de vista essas pessoas. Então, uma ação generalizada de muito desamor, né, por aqueles que são da sua família ou da sua raça, da sua condição humana. Já no século XVI, com a Revolução Francesa, então começa isso a mudar, né? A Revolução Francesa trazendo a proposta, né, de liberdade, fraternidade, igualdade. Então surge o primeiro hospital psiquiátrico, e aí já a visão de que isso seria uma doença, né? E aí já começa a mudar um pouco a evolução natural, né, do sentimento humano, do pensamento humano, no sentido de que a ciência vai desvelando, bom, peraí, são pessoas que têm uma complicação, e essa deficiência pode ser congênita, como pode ser aguda, momentânea, provisória ou definitiva, como nós vamos agir para tentar tirá-los, né, daquela situação. A reabilitação, né? Aí surge, então, essa questão da reabilitação. E aí, avançando um pouco mais, aí, a partir de 71, então, a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, numa Assembleia da ONU, e depois vários tratados foram sendo realizados nesse nível de conscientização de que a pessoa deficiente precisa, de fato, de estruturas, de amparo, de mais atenção do que aquele que não tem a deficiência, e não o isolamento, e não o descaso. Já no Brasil, então, em 1926, a Sociedade Pestalozzi é justamente já uma organização que surge, né, uma associação, que é a Sociedade Pestalozzi, né, já com a proposta da educação para as pessoas, na época, chamadas de portadores de necessidades especiais, ou pessoas excepcionais. Várias terminologias vinham sendo usadas, mas atualmente isso tudo já avançou, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Em 1954, também a APAE, né, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que se multiplica hoje no Brasil, uma rede imensa, né, em quase todas as cidades existem as APAEs. Uma curiosidade que não está na revista internacional é que a Vicente Moretti surgiu em 1961, né? Então, 7 anos após, todas essas instituições surgiram antes da legislação brasileira considerar a assistência social como uma política, e antes também de entender a pessoa com deficiência contemplada na sua legislação, né? E já em 89, bem mais perto de nós, é que surge a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, uma legislação federal, mas que necessita de regulamentação para que os estados também possam, e os municípios, regulamentar a sua ação, que deveria ser conjunta. Como nós dissemos, se o infortúnio existe e precisa ser enfrentado, muitas deficiências agudas, elas precisam de ação conjunta, sociedade e poder público. Então, é na Declaração de Salamanca, né, que também é uma Assembleia das Nações Unidas, que em 94 surge a educação inclusiva, né? E nós acompanhamos hoje a educação inclusiva. Inclusive existe a Escola Municipal Especial Vicente Moretti, que funciona lá na Rua Maravilha 308, mas ainda é no modelo antigo, que ela é especial. Atualmente, a proposta é a inclusiva, mas nós acompanhamos a falta de
de moderadores, a falta de pessoas, a falta de estrutura para que ela seja de fato inclusiva, para que não seja nem exclusivamente de deficiente, nem exclusivamente de pessoas ditas sem deficiência, né? Então, em 94, isso tudo e é justamente na Constituição que vem a questão da educação especial, né? Que seria essa forma de trabalhar com as pessoas com deficiência. Já no campo da assistência social, em 1993 é criada a Lei Orgânica de Assistência e, sim, prevê a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência, né? Que seria, de fato, a legislação da assistência social, prevendo equipamentos que poderiam estar atuando fortemente, de maneira estrutural, junto criando redes, né, de serviços. Então, em 2009, aí surge a tipificação nacional, que prevê o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e as residências inclusivas. Todos nós sabemos que a atividade manicomial foi criada justamente para acolher, mas também era uma segregação, né? Então não era inclusivo, nem a escola especial também não era inclusivo. Então a residência inclusiva são residências, são moradias, onde esses irmãos vão ocupar um espaço, aqueles que não têm as suas famílias, vai ser constituída ali então uma família, e a legislação hoje ela condena o processo é de desinstitucionalização. Mesmo que a pessoa não tenha a casa para ela retornar, ela teria que ocupar uma residência inclusiva, um equipamento do Estado ou um equipamento de uma organização da sociedade civil. Hoje existe a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, hoje existe a Secretaria Estadual de Políticas Inclusivas. Então, nós observamos que os nossos irmãos, pessoas com deficiência, e esses infortúnios que, ao longo do tempo, eles foram sendo deixados de lado, já há uma consciência, já há uma evidência de que estruturas públicas estão se plasmando. Então, nós estamos vivendo, né, momentos em que antecedem essa ação contínua e permanente para acolhimento do poder público para essas pessoas que vão poder desfrutar de uma forma mais efetiva daquilo que de fato ainda não existe, né? Então nós poderíamos destacar isso, inclusive causando infortúnio para muitos deles, né? Muita humilhação, o bullying, a sensação de estar excluído, né? Então, palavras como excepcionais, especiais, portadores de deficiência, anão, defeituosos, loucos. Não são palavras em desuso. Se tornam agressivas quando nós pronunciamos. Atualmente, as expressões pessoas com deficiência, com nanismo e não anões, com deficiência física, intelectual ou mental. Então, na legislação, existe a proteção social especial. É um trabalho de alta complexidade. Cuidar de pessoas em abrigos, em residências inclusivas, 24 horas. É um trabalho de continuidade, porque a família, quando existe e quando pode, visita, mas normalmente ela se ausenta, talvez com aquele mesmo movimento lá do passado, né? De não querer ver, não querer conviver, preferir entender que não existe, como se não existisse. Então, como nós temos hoje lá na Vicente Moretti, pessoas nessa situação. Então, são as ONGs e atualmente as OSCs, né, as organizações não governamentais e as organizações da sociedade civil que estão hoje tomando frente nessa atitude. Mas nós sabemos que pessoas com um conceito de amor, de caridade, além do seu tempo, foram criando essas estruturas. Então, e hoje existem muitas OSCs, muitas ONGs, mas a gente tem que dar valor àqueles que criaram essas estruturas lá atrás e muitas vezes pessoas que também tinham deficiência, venceram as suas deficiências,
conquistaram as virtudes e desenvolveram projetos de caridade que nós, os ditos normais, não conseguimos. Eu trago aqui alguns benfeitores que puderam, nós trazemos aqui o Jerônimo Mendonça, que o Jerônimo Mendonça, ele era cego e tinha também a mesma doença do Aurino Costa, artrite reumatoide. Então, ele criou o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, em Itaiatuba, em São Paulo, em 1981. Então, mesmo com a sua deficiência, mesmo com a sua limitação, ele usou o seu poder de aglutinador, do seu sentimento, o seu amor, a sua caridade para mobilizar pessoas e criou uma instituição que hoje ampara crianças e adolescentes e adultos. Nós lembramos aqui também do Luiz Antônio Mileco, né, muito conhecido pelos companheiros aqui do Rio de Janeiro. Luiz Antônio Mileco, escritor, musicoterapeuta, criou a SPLEB, a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, em 72, e essa instituição faz, né, várias traduções de obras espíritas, trazendo mensagens de conforto, de esclarecimento, desvelando verdades eternas para aqueles que não conseguem, que têm a deficiência visual. Então, o Mileco, ele ia para a Rádio Rio de Janeiro, ele cantava, ele escrevia livros, então realmente um espírito diferente, um espírito que estava além do seu tempo. Amazonas Hércules, né? Todos nós conhecemos a colônia de Curupaiti, que foi um equipamento público criado, mas o Amazonas fundou o Centro Espírita Filhos de Deus e fez um intercâmbio, né, do movimento espírita para que essa colônia permanecesse, arregimentando forças. Ele possuía a doença da hanseníase e também na Rádio Rio de Janeiro, fazendo trabalho de divulgação e de vários moradores, né? A colônia ela é imensa, ali em Jacarepaguá, foi fundada em 1929. E temos a instituição que nós participamos, fundada por Aurino Costa, uma pessoa que também, com aos 18 anos, teve a deficiência, né, que fez com que a sua musculatura da perna enrijecesse. Ele, então, passa a ter que ficar somente deitado. Mesmo assim, ele mobiliza, né, ele vai morar, é acolhido por um grupo espírita de Bangu, na Rua Silva Cardoso, o grupo espírita de propaganda Luz e Amor. Conhece Vicente Moretti, que era o presidente. Vicente Moretti o acolhe, juntos vão a Geraldo de Aquino, conseguem um terreno e começam uma faina de construção dessa instituição. São 4 pavilhões, né, uma estrutura física que comporta várias atividades, e em 61, então, surge a Ação Cristã Vicente Moretti. Ele, então, para poder administrar, ele foi a um programa, só o pessoal de cabelo branco vai lembrar, né? No J. Silvestre, o programa O Céu é o Limite, acho que nenhum de vocês conhece, somente eu que lembro do J. Silvestre, não sei se mais alguém lembra. E ele tinha a porta. Aí o Aurino foi lá responder sobre o Silveirinha, que foi o fundador da fábrica Bangu, e ele respondeu com o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, custeou a cirurgia para cortar as pernas, para que ele pudesse ficar amarrado numa cadeira de rodas e poder circular na instituição, podendo administrar o trabalho que ele mesmo implantou. Então, são espíritos realmente que são modelos para nós, né? São espíritos do nosso tempo, do nosso século, da nossa proximidade, e que, de fato, né, o amor, a caridade, a beneficência, a perseverança, a solidariedade, a sensibilidade para criar estruturas que no futuro serviriam a outros, já percebendo a necessidade, antevendo, né, à frente do seu tempo, percebendo que pessoas iriam necessitar, pessoas que não poderiam estar nas suas famílias, que não teriam condição de revelar os seus infortúnios, as suas dores, as suas vontades. Então, eles criam instituições que vão minimizar, dar um mínimo de conforto a esses nossos irmãos que precisam, né? Então, aqui. Está entrando uma música aí. Isso é espiritual, gente, com certeza, a espiritualidade.
Disparou aqui de forma aleatória. Eu vou voltar aqui. Vocês estão vendo aqui essa postagem da Ação Cristã? Sim, sim, estamos sim. Ô, Nádia, como é que está o meu tempo? Quanto você precisa? Hã? Pode ir tranquilo, quando eu for. Eu estou sem noção, mas eu já Faltam uns 5, 7 minutos. Tá bom para você? aproveitando a oportunidade para a gente falar um pouco da Ação Cristã Vicente Moretti, né? Tá É uma bom. instituição filantrópica, há 64 anos ela atua, são hoje aproximadamente 1.000 pessoas com deficiência, de todas as idades, de ambos os sexos, em atendimento de forma como residente, né, atendimento 24 horas ou atendimento dia. Então, aqui nós temos um lance aqui da entrada da instituição. As atividades se desenvolvem. No final, aquela musiquinha era um vídeo da inauguração que houve em dezembro da primeira residência inclusiva da cidade do Rio de Janeiro para 11 pessoas com deficiência, que eram institucionalizadas e passaram a residir no seu lar, numa casa onde, de fato, eles exercitam ali as atividades da vida diária. Então, são 11 pessoas, essa é uma das atividades. Eles moram na casa deles e tem a instituição como retaguarda, com cuidadores, com equipe técnica. O Hospital de Cuidados Prolongados, nós temos aqui alguns leitos, são 40 leitos, então são microcefalia, hidrocefalia, tetraplegia, são 40 pessoas, onde a Moretti, nesse caso, faz parte da rede SUS, com os recursos, né, ainda muito limitados, mas com equipe de enfermagem, médicos, também voluntários na direção, voluntários nos cuidados, as doações de material de gêneros, de alimentos, de roupas. Então, há toda uma mobilização e um espaço, né, que a Aurino Costa fundou para que todos nós pudéssemos estar lá hoje trabalhando, um centro de reabilitação com terapeutas e médicos de várias especialidades, onde circulam em torno de 700 pessoas com deficiência que ficam em atendimentos, tanto neurologista, fisiatria, entre outros. Aqui nós estamos vendo um detalhe do Centro Socioassistencial, que atende também 200 pessoas em oficinas. Aqui a inclusão digital, aqui também a educação inclusiva, o artesanato, a música, a recreação, aqui a fisioterapia infantil, fisioterapia adulto, aqui também a psicopedagogia. Então, são várias atividades, com 4 pavilhões, com diversas atividades, tornando uma ação de proteção social especial, quer dizer, transformando aquele impulso da caridade, do amor, que nasceu no coração de alguém, que criou uma estrutura que se perenizou para poder servir de forma continuada, efetiva, com uma qualidade possível, para que esses infortúnios todos pudessem ser minimizados de todas essas pessoas e pessoas deficientes que passaram pela instituição a partir dessa dedicação de Aurino Costa. E aqui, para finalizar, nós temos um vídeo dessa inauguração para a gente poder, acho que aqui a gente encerrou, eu vou parar aqui e vou compartilhar de novo para a gente poder assistir. Aí vejam se o vídeo está aparecendo aí para vocês.
Tudo que vocês viram dessa residência foi uma reforma, porque no ano passado chegou um egresso, que foi atendido há 40 anos atrás, uma criança carente da comunidade de Senador Camará, retornou 40 anos depois, ele foi tratado, foi reabilitado na Vicente Moretti, ele retorna e diz: eu quero ajudar a instituição. Ele, um empresário bem-sucedido, ele fez uma doação de R$200 mil, reformou todo o imóvel que estava caindo aos pedaços, mobiliou todo o espaço, decidiu sobre o tipo de equipamento, o tipo de mobiliário. Vocês viram que tem um padrão acima do que normalmente nós temos na instituição, e ele ainda doa R$10 mil todo mês para ajudar a completar a despesa. Então, um coração, né, que foi tratado e multiplicando esse amor, essa generosidade, e hoje nós podemos oferecer para 11 deles o que vocês viram aí. Eu brinco com eles que estou querendo uma vaga porque o negócio está muito bom, está muito bonito, mas de fato é a dignidade que está sendo oferecido para eles. Se eu tiver um minuto, eu leio um poema que eu vou... Silêncio. Entre mil situações, ouve-se uma voz que ecoa tímida em certos corações. Não condena, não lança palavras pérfidas, não critica, não hesita em fazer o bem. Sua presença ilumina, olhar de mansuetude, calma ao falar, basta ver suas atitudes. Para todos, uma palavra de confiança. Ninguém resiste ao seu olhar. Discreta, age com parcimônia. Homem ou mulher, rica ou pobre, não propaga o que faz. Enquanto existir alguém com fome, qualquer um, não importando seu nome, ela estará de mãos abertas, sempre a doar. E Deus sorrindo, a dizer: meu filho, sua prece foi ouvida, não precisa chorar. De Nina Lisboa. Agradeço a oportunidade, o carinho de vocês, darem esse espaço para a gente conversar um pouco sobre o Evangelho e também divulgar um pouco do trabalho desses gigantes, né, que foram Aurino Costa, Jerônimo Mendonça, Luiz Antônio Mileco e Amazonas Hercos. Muito obrigado. Fábio, assim, estou emocionada, porque a última vez que nós estivemos lá, não estava assim tão bonito, né? E mesmo assim você faz um trabalho muito bacana, né? Eu queria só te perguntar, essas pessoas, a maioria dos internos, eles têm família? A maioria não tem. A maioria a família abandonou. Os que têm, a família vai eventualmente, né,
Nós temos lá o Jonas, que é muito conhecido de todos, que é um dos que mais conversa, mais tem lucidez, raciocínio lógico. Ele tem um irmão que ele pede para o irmão levar ele no Natal, aí um ano o irmão leva, aí depois no outro ano não leva, quer dizer, mesmo não aparecendo o ano inteiro, aí às vezes não leva no Natal. Então, eles estão fora Da família. curso, né? Estão fora do projeto, vamos dizer assim, de vida dos seus familiares. Lembrando que são 124 funcionários, então o trabalho é dessas pessoas, né? Nós tivemos a honra de participar, de ser convidado para participar, mas o trabalho é institucional, né? É um trabalho de muitas mãos, 124 que tem regime CLT, fora os voluntários e os colaboradores, né? Esses 124 fazem, às vezes, da família, né? Porque muitas vezes, tem que fazer essa aproximação, né? É um trabalho brilhante, né? Que a gente viu, esse trabalho que você faz lá, né? Eu já tive a oportunidade de ir. Vou voltar, tá? Porque agora está tudo mais bonitinho, vou voltar também. Dia E 14, desculpe te interromper, dia 14 de setembro, o Ibirajara vai fazer uma caravana lá para Vicente Moretti. Quem pudesse organizar, vai ter um almoço lá, é um domingo. tá bom, fica o convite, eu já vou botar na minha agenda. E vou te agradecer muito, Fábio, esse teu histórico, essa tua vivência, né, que você trouxe para nós, que é muito bom a gente saber, é muito bom divulgar, né? E quem sabe outros corações, assim como esse que foi atendido, que voltou e disse: Eu vou ajudar a Vicente Moretti, quem sabe outros corações também não se sensibilizam, né, para essa causa tão justa, né, tão necessária e de tanto amor, né, como você colocou ali. É mais do que um infortúnio oculto, mas com essas beneficências, né, com a caridade, né, e o amor, né? Ali o amor predomina. Então, Fábio, é só gratidão. O Centro Espírita Bezerra de Menezes está muito agradecido por você ter vindo à nossa casa. Nós vamos aqui encerrar a gravação e nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui. E depois nós nos encontramos também aqui agradecendo o pessoal que vai estar no YouTube, né, conosco. E eu vou pedir, então, ao Pedro Paulo para fazer a nossa prece de encerramento. Pedro Paulo. Então, vamos agradecer. Fábio, obrigado. Os meus pais gostavam muito dessa parte, eu particularmente também gosto, que possamos respirar amor, caridade, benevolência, né? Compreensão, e não esquecer desses irmãozinhos que são totalmente abandonados da sociedade. E levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, e agradecer esses momentos de estudo, principalmente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pedir a Jesus continue abraçando o nosso planeta azul, entendeu? Abençoando e protegendo nesses momentos que estamos passando de desafios, de crescimento mesmo, né? E tudo tem a sua razão de ser. Deus e Jesus estão no leme e está tudo sob o controle. E que, principalmente, os homens do governo possam ser orientados, iluminados, e para trazer consciência, paciência, tranquilidade para a humanidade toda. E que possamos cada vez mais seguir o seu Evangelho, amando, perdoando e compreendendo cada vez mais. Que assim seja. Assim seja.